O Redação Novo Tempo está de volta, diretamente para o seu rádio ou para a sua TV, onde quer que você esteja nos acompanhando no Brasil e, por que não dizer, no mundo, não é? As pessoas hoje em dia têm internet, podem estar nos seus tablets, celulares, assistindo a gente do outro lado do planeta, não sei. Mas, de qualquer forma, o terceiro bloco do Redação Novo Tempo, estou confundindo com a rádio já aqui, com o Redação Novo Tempo já está de volta. E agora, a gente vai falar sobre um tema que está chamando a atenção agora no mês de maio. Para despertar a atenção das pessoas para o alto índice de acidentes no trânsito, durante este mês acontecerá a campanha Maio Amarelo em todo o território nacional. E nesse clima, a capital do país está um pouco diferente. Não é mesmo, Liane Prestes? É isso mesmo, quem passou aqui pela esplanada dos ministérios ou veio até a frente do Congresso Nacional percebeu essa diferença. Isso porque os monumentos de Brasília ganharam a cor amarela e vão permanecer assim até o final do mês. A iluminação é uma homenagem à campanha Maio Amarelo, que visa chamar a atenção da população quanto à segurança no trânsito e o crescente número de vítimas fatais em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 3.000 pessoas por dia em todo o mundo vítimas de acidentes de trânsito. Em uma lista divulgada pela OMS, o Brasil aparece em quinto lugar como país recordista em mortes, sendo mais de 40.000 por ano. Acompanhando outras campanhas como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que tratam do tema de câncer de mama e câncer de próstata, o Maio Amarelo vem simbolizando os semáforos, em que a luz amarela significa atenção. André Leite. Obrigado, Liane. Bom, dá para ver que o Maio Amarelo pega carona nas campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul, que tem outros objetivos. Dezembro Vermelho. Dezembro Vermelho tem também? É a conta bancária por causa das festas de fim de ano. Nossa, eu quase me senti aqui por fora. Olha, muito bom, não tinha pensado. Qual era o Dezembro Eu Vermelho? nem lembrava, que campanha é essa? Mas o fato é que é o seguinte, a gente tem dados aqui, por exemplo, da cidade de São Paulo, que em 2014 foi divulgado pela Companhia de Engenharia de Tráfego, agora recentemente, que cresceu 34% o número de mortes de ciclistas em São Paulo em 2014. E a gente vê, né, tá aumentando o número de ciclovias em São Paulo, Carol tá morando ali, acho que ali perto onde você mora deve ter um monte de ciclovias, e a gente vê que na medida que aumenta o número de ciclovias, aumenta também o número de mortes. A gente falou em outro bloco aí que tem que aumentar as possibilidades de transporte público, entre eles bicicleta, só que aí, como é que você faz sem segurança no trânsito? Tá podendo morrer a qualquer momento? Vou falar porque realmente no bairro que eu moro tem ciclovias, né? Só que, gente, a ciclovia é a rua normal. Pintada de... E aí no canto tem uma faixa vermelha. E assim, tem um farol, você tem que virar para a rua, um carro tem que virar, ele vai passar por cima da ciclovia para virar. E às vezes está vindo uma bicicleta, às vezes quando não vem uma moto que está usando a ciclovia, é muito comum você ver as motos, né? Tem trânsito andando na ciclovia. Então, assim, essas ciclovias que a gente vê em outros países, elas são feitas num espaço separado, na calçada, né? Então, assim, não adianta você querer... Ciclovia não tem retrovisor também, né? Para ver se está vindo um carro atrás de alguma coisa do tipo. Não adianta você ciclovia querer... não, bicicleta, desculpa. Não adianta você querer fazer ciclovia, mas você fazer mais ou menos, né? Então, realmente, fique inseguro, porque os ônibus estão passando, é um volume muito grande de carros, tem trânsito, então acaba acontecendo isso. E é uma tristeza, porque as pessoas realmente acabam se acidentando. A Carol tirou as palavras da minha boca, porque eu ia dizer exatamente a mesma coisa. A gente faz aqui no Brasil, aquela história de para inglês ver, olha, estamos aí colocando 400 quilômetros de ciclovia implementadas aí na cidade, mas não é ciclovia. Não é ciclovia. Aquilo ali é uma faixa pintada de vermelho no meio dos carros. Não é ciclovia, nunca foi aquilo, nunca vai ser desse jeito. Inclusive é perigoso. Esse é o ponto que eu queria chegar. Aí você tem o dado que o Leite falou aí, à medida em que aumenta o número de ciclovias, aumenta também o número de mortes de ciclistas. Por quê? Porque o ciclista acha, olha, agora temos aqui um lugar seguro pra gente andar, então vou andar pela ciclovia. Mas não é, filho, uma ciclovia. Tá no meio da rua, os homens estão passando ali e vão bater em você. Por quê? Porque como é que você faz um negócio desse? Como a Carol explicou, se você na sua cidade não tem, pesquisa na cidade de São Paulo, que é onde tem bastante, Rio de Janeiro também, como é que são as ciclovias e veja ali a fotografia.
Como é que você anda? Você vai estar do mesmo jeito como se fosse na sua cidade, sem ciclovia? É a mesma coisa que você está andando do lado dos carros, continua igual. Então a segurança é pior do que se o camarada não estivesse andando na calçada. E aí vale a pena pesquisar como são as ciclovias na Europa, por exemplo. E aí você faz uma comparação de como são as ciclovias no estado de São Paulo e como são as ciclovias... Parece aqueles negócios do Facebook, expectativa e em realidade. realidade, exatamente. Você vai chegar a essa conclusão, expectativa e realidade. A gente poderia falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem um outro assunto ainda nesse bloco, que é o seguinte, foi muito rápido, né? Falamos? Eu queria falar mais. Suzane estava ali, ó. Não, eu tô triste porque teve um acidente lá perto da minha casa justamente por falta de uma ciclovia e eu fiquei lembrando. Sempre tem um caso perto da Suzane, vocês já viram, né? Esse foi triste, tá? Tá bom. Pode ficar triste. Então não ria. Tá certo, mas a gente entendeu. E de qualquer forma, a situação é complicada nesse tema. A gente muda de tema agora porque nos 3 primeiros meses do ano, o estado de São Paulo registrou 185 mortes em confrontos com policiais militares em serviço. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Este é o maior número de mortos no primeiro trimestre dos últimos 12 anos. A gente comentou na semana passada aqui sobre a violência policial ali contra os professores no estado do Paraná. Até alguns internautas acharam que eu peguei pesado com os policiais militares e o Hélio defendeu porque os policiais militares têm uma outra conduta, né? Tem um outro regime que rege a conduta deles. Mas será que a gente, por meio desses dados, a gente vê nos últimos 12 anos é o maior primeiro trimestre, primeiro trimestre com o maior número de mortes dos últimos 12 anos no estado de São Paulo de PMs em serviço. Será que isso é porque a violência realmente está maior nas ruas ou porque a polícia militar, de alguma maneira, aqui no estado de São Paulo, e talvez isso se aplique a outros estados, está mais letal? A gente poderia chamar assim. Essa discussão sobre o trabalho dos policiais e o preparo dos policiais para o tipo de trabalho que eles desenvolvem, inclusive a remuneração, a jornada de trabalho e a própria preparação que eles têm, não é um assunto novo, né? É um assunto que já é discutido há muito tempo, mas não se é resolvido. Eles lidam realmente com uma situação que, de uma hora para outra, uma decisão precisa ser tomada. E não é uma decisão de pode passar ou fique aqui. É uma decisão de eu vou atirar ou não vou. Eu vou tirar essa... Eu vivo ou morro, né? Eu vivo ou morro. Eu vou tirar essa pessoa daqui agressivamente ou vou deixar que ela entre. Então, não é simples a tomada de decisão que um policial tem que ter. Então, todo o preparo que precisa acontecer para formar essas pessoas que cuidam da nossa segurança precisa ser muito melhor trabalhada, precisa ser muito melhor estruturada, porque é num piscar de olhos. Eu, por exemplo, há um tempo aí entrevistei, eu esqueci o nome dele, se o produtor lembrar aí você me fala, que foi o herói de Realengo, que o policial que entrou na escola e parou aquela chacina. Márcio Alves. Márcio Alves, obrigado, Robson. Então o que acontece? Robson é o nosso produtor, para você que não sabe de onde surge Robson, é o nosso produtor que está falando no meu ouvido nesse momento. No ouvido do André Leite. Então, ele teve que tomar uma decisão muito rápida e a decisão que ele tomou o transformou em herói, mas poderia ter acontecido uma coisa um pouco mais trágica. E ele Qual foi a atitude que ele tomou? Ele atirou. Atirou no camarada que estava atirando nas crianças. E conseguiu neutralizar esse assassino, né? Mas esse caso, por exemplo, se tivesse ocorrido agora, recentemente, estaria na estatística de letalidade da polícia. Exatamente. Porque os números não diferem se a polícia matou em legítima defesa, se o policial matou um bandido que estava ameaçando uma vítima ou se o policial matou uma criança que estava brincando. E esse é um problema que eu vejo em pesquisas apenas considerando os números. Mas então esse dado não está separado, não foi simplesmente erros policiais? Não, é letalidade. É a letalidade. A polícia matou pessoas mais do que nunca nesse primeiro trimestre em 12 anos. Mas as pessoas que foram mortas pela polícia, aí você não tem na pesquisa se era um trabalhador que estava ali em casa descansando e um policial chegou e falou vou te matar, ou se eram bandidos que estavam em troca de tiros com a polícia. A pesquisa não diz isso, a pesquisa diz apenas que a polícia está matando muita gente. E fica difícil mensurar a respeito do que o Wagner disse, porque nesse caso a gente vê um ato de heroísmo, né? E provavelmente ele deve ter ganhado alguma premiação e a gente fica feliz pela atitude. Mas deu nos noticiários outro dia de um policial, e tinha na câmera de segurança, atirando pelas costas. E realmente era pelo caso lá, ele era um possível bandido, né? E só que o tiro foi pelas costas. Então não foi em legítima defesa, porque o cara já tinha saído, o cara estava correndo do policial.
Porque na briga ali, ele viu certo que ia perder e saiu correndo e o tiro foi pelas Você tá falando costas. daquele vídeo dos Estados Unidos? Não, foi aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Ah, tá. Foi Então um desses programas assim da tarde, sabe? mais sensacionalistas. Mais assim. sensacionalistas. Ah, você estava passando pela televisão assim, você não estava assistindo o programa. Não, eu só estava passando, Entendi. desafiando. Vamos fazer Então o... fica Terminei. difícil a gente mensurar isso. E eu achei interessante, me permite aqui, Leite, uma declaração do... Estou vendo o nome porque eu sempre esqueço os nomes. Coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Ele diz que todo policial precisa ficar afastado pelo menos um mês para avaliação e treinamento se possui algum distúrbio de comportamento, né? E depois de 3 mortes, alguma medida precisa ser adotada, porque não é natural e nem normal que um PM tenha 12, 15 mortes em confronto, né? E há PMs que passam a vida inteira sem apertar o gatilho. Eu achei interessante essa medida que ele sugere aqui para que isso seja amenizado. Para trazer mais polêmica para a nossa discussão em relação à violência policial, algo do tipo, um caso de ação policial que aconteceu em agosto do ano passado e gerou polêmica nessa última semana. Isso porque as imagens gravadas por um celular mostram um policial militar tirando à força uma mulher que se recusava a sair de uma agência bancária. Veja as imagens. Senhora, mais uma vez. Você quer ver o que está arranjado aqui? Segura minha caneta aqui. Pronto, já soltou. Vem cá. Eu estou te dando ordem legal. Bom, a situação, a gente pode ver, é tensa a situação, Nossa. uma situação que muita gente passa dentro do... Quer dizer, não igual essa, mas alguma situação com porta giratória em banco e tudo mais. A mulher era uma médica, ela disse que ela tinha alguma coisa de pino nos braços e alguma coisa de metal e por isso que não estava passando. E surgiu toda essa situação. Será que foi exagero do policial? Inclusive, ele foi exonerado pela polícia militar. Ele disse que não se arrepende, ele está trabalhando em segurança privada agora, foi entrevistado recentemente, disse que não se arrepende do que fez. Eu acho, gente, que a gente tem que respeitar um policial. Se eu estou tentando entrar num banco, em algum lugar, não está dando certo, e o policial me pede para sair, cara, obedece, sai. É uma autoridade, né? Então, assim, eu acho que no Brasil, a gente, especialmente, sei lá, se a pessoa tem uma certa formação, ou cultura, ou dinheiro, sei lá, não respeitam as autoridades. Eu acho... Então, assim, quando eu tenho uma prática, né? Quando eu tô andando de carro, eu vejo que tem um carro da polícia passando do lado, lá com a lanterna, não sei o quê. Eu acendo a luz do meu carro. Se eu tô sozinha, pra eles verem que eu tô sozinha, que eu tô no carro, que não tem ninguém comigo. Eu vou facilitar o trabalho dos caras. Eu acho que eles vivem... sob muito estresse. Imagina o que é você trabalhar num bairro, né, que tem traficantes, numa favela, você tem que lidar com as pressões do dia a dia. Tem muita gente ruim, né, nesse mundo. Então, assim, respeitar. Então, se uma pessoa te aborda e te pede para fazer uma coisa, mesmo que você não concorde, mesmo que você seja contra, obedece, vai ser melhor para você. Mas será que não foi desproporcional a força dele com Foi. a mulher? Mas é porque ele saiu do controle, Deixa eu né? dizer, olha, concordo em gênero, número e grau com o que a Carol falou. Concordo com o Hélio profundamente no que ele disse. Eu só queria colocar esse contraponto. O que essa mulher estava fazendo lá dentro daquele caixa que ela não saiu de lá quando ele pediu? Ponto final. Agora, ele precisa arrancar a mulher e jogar ela no chão? Não precisa. Aí é que eu estou dizendo, aquele meu ponto do início do bloco, de que precisa haver uma preparação porque eles vivem sob estresse. E em alguns momentos eles vão ter que conseguir ter esse tipo de controle. Eu acho que, inclusive, se ele tivesse arrancado a mulher dali, inclusive com um pouco de força, tem que arrancar, tivesse encostado ela na parede, tivesse revistado, ele estaria dentro do direito dele, porque ele está ali para proteger, inclusive ele disse isso em algumas entrevistas que ele deu, ele está ali para proteger os clientes e os funcionários do banco. E o que essa mulher está fazendo lá? A porta automática está apitando e ela não sai. Vai saber se essa mulher está armada, não está preparando alguma coisa para alguém que está dentro ou fora do banco e vai acontecer um assalto? Ele precisa preservar a vida de todo mundo. Agora, precisa ter uma razão e não simplesmente arrancar a mulher e jogar ela no chão. Né? A frase dele, até para terminar esse debate aqui, ele disse assim,
não bate arrependimento até hoje. Eu tenho a certeza de que eu cumpri o meu dever. A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas o nosso bloco vai ficando por aqui. E daqui a pouco a nova princesa britânica atrai olhares do mundo inteiro e sua chegada deve injetar milhões na economia do Reino Unido. É logo depois do intervalo, voltamos já.